Eu sou o Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Estamos vivendo novos tempos no Oriente Médio. Depois do acordo de cessar-fogo, o Hamas já devolveu 20 dos reféns vivos, trazendo esperança e felicidade para as famílias. As ruas de Israel foram tomadas por alegria e judeus de todo o mundo puderam celebrar a volta dos nossos reféns. No entanto, nem todos voltaram para casa. São corpos que ainda faltam e o grupo terrorista Hamas violou o acordo de cessar-fogo que deveria ter devolvido todos os reféns. O que podemos esperar de um futuro? Estas são as dúvidas que pairam no ar. Esses são os medos e as angústias do povo judeu em todo o mundo. Quem são os nossos aliados? Como vamos seguir daqui para frente? Qual será a nova configuração no Oriente Médio? O que acontecerá na faixa de Gaza? São muitas perguntas, mas as respostas a gente vai construindo de forma coletiva. Porque esse é o espírito de Am Israel. Esse é o espírito do povo judeu. Toda a nossa construção é coletiva. Para a reza acontecer, é necessário um minyan. Então, faça parte dessa discussão. Esteja aqui, conectado com o Shalom Brasil, para acompanhar o que acontece no Oriente Médio, o que acontece na comunidade judaica brasileira e em todo o mundo. E assim, acompanhar o futuro do povo judeu. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Entrevista exclusiva com o fundador do Instituto Shalva. Matéria especial do Shalom Brasil, o ato da APOSP, o Sindicato de Professores, celebrando o terrorismo no 7 de outubro. Produção especial Shalom Brasil sobre Oscar Schindler. Fique com a gente. O programa Shalom Brasil volta daqui a pouco. O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Passagens a partir de $864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. A 56ª Convenção da CONIB já tem data marcada. Dia 9 de novembro, em São Paulo. Um grande encontro nacional da comunidade judaica para refletir, debater e construir juntos o presente e o futuro. Será um dia inteiro de painéis, encontros e momentos simbólicos, com lideranças comunitárias, especialistas e representantes do Brasil e do mundo. Orgulho de pertencer, coragem para agir. Mais do que o tema da convenção, é um chamado à responsabilidade coletiva e ao fortalecimento da nossa identidade judaica. Saiba mais e inscreva-se pelas redes sociais da CONIB. Rabino responde. Por que os rabinos se vestem iguais? Eu não sei se os rabinos se vestem iguais todo mundo, mas podemos talvez dizer que existe uma roupa que é mais sacerdotal, mais adequada para uma pessoa que realmente lidera uma comunidade ou que cuida e espalha o judaísmo. Eu acredito que isto está ligado aos Kohanim. Os Kohanim são sacerdotes que trabalhavam no templo sagrado. Eles tinham uma roupa especial, descrita na Torá. Entre essas roupas havia uma túnica e havia um turban, um chapéu.
Então, óbvio, quando a gente vai se dirigir a Deus, a gente usa as melhores roupas. Imagina que você tem uma hora marcada com o presidente dos Estados Unidos, ou que seja com a rainha da Inglaterra. É óbvio que você não vai vir de sandálias, você vai se preparar, você não vai vir de camiseta. A melhor roupa possível. Quando a gente tem que representar o Todo-Poderoso, ou apelar ao Todo-Poderoso, seja na sinagoga, é óbvio que o rabino vai tentar usar roupa sacerdotal, porque ele, afinal, é um sacerdote. O que é um sacerdote? Alguém que serve à comunidade ao máximo possível. Então, por isso que tem roupas um pouco mais adequadas. Em geral, quando um judeu vai na sinagoga, ele tenta se vestir da melhor forma possível, porque ele vai se apresentar na frente do rei de todos os reis. Você sabia que existe uma mitzvah que pode ser feita dentro da sua cozinha e que carrega bênçãos para toda a casa? Essa é a mitzvah de Hafrashat Halá, a separação de uma parte da massa do pão que nos conecta com gerações de mulheres. Carrega um significado profundo, não apenas por sua conexão com a nossa história, mas porque é através dela que reconhecemos que tudo vem de Deus. Na época do Beit HaMikdash, o povo judeu separava uma parte da massa feita em casa para os Kohanim. Hoje, mesmo sem o templo, ainda fazemos essa separação. É uma forma de elevar algo físico e transformá-lo em espiritual. Depois de amassar a massa e antes de assar, separamos um pedacinho, dizemos a brachá e colocamos esse pedaço para queimar. Além disso, essa mitzvah tem uma força espiritual muito grande. Ela tem o poder de trazer bênçãos para o lar como proteção, saúde e sucesso. O momento da Hafrashá é considerado propício para fazer tefilá, rezar e fazer pedidos. Essa é uma das 3 mitzvot ligadas especialmente às mulheres, junto com acender as velas do Shabat e as leis de pureza familiar. Muitas pessoas fazem a Hafrashat Halá por alguém que está doente, buscando parnassá ou pedindo por paz no lar. Em tempos difíceis, a mitzvah de Hafrashat Halá é uma forma de se conectar com Deus e buscar sua intervenção para o fim dos desafios. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שמצוות הפרשת חלה תיחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, וכמו ש... תראי שזה לא בן רק. וכמו שלפנים, והייתה זו לכפרת עוונות. הלוואי תבוא לי להודיע אותיי, מחכים ששוב Assistimos como as famílias de reféns que fizeram a mitzvah de Hafrashat Halá com fervor e repletas de fé e esperança tiveram seus entes queridos libertados, reforçando a crença de que essa mitzvah possui uma força espiritual única e poderosa. Esse momento é tão especial que grupos no mundo todo se reúnem para fazer juntas, cada uma com sua massa, mas com a mesma intenção. É um laço invisível que conecta milhares de mãos e corações ao longo das gerações. Der Dugme wird nicht jeder Reinhard gesagt. Schaß mal beim gefragt die Scheile, hab ich Schaße, Sturim, Lialter, Lichuwe, Lauter, Ligiule. Und Teichstrop, Lialter, meint mit Tage bepasst, in Gichen, und bejachad im See, verfiert sich. Mit Tochnies, mit Pläne von Buin Yeshivis und Buin Binyonim,
und da kann ich sein Kinder, wo das darf nehmen, kann man schon in die Masse von Golus, warum danach ist sich das übernehmen Moscheech. Und auf der Ruf geantwortet, als per Heule Lomi, was a Post Mikro Molle Dibur al-Kosow in Chumisch. Aber ich habe gegangen in Midbar Hoami, ist man doch gegangen mit dem Mischkon, und danach gewesen einmal gegangen zu einer Masse Schöne in der zweiten Ort, hat man gedacht voneinander nehmen und danach zurück aufstellen, bemerken, ja, ich wusste gewesen, der Vajachnu von dem Vajisel. Sagt in Chumisch befehlisch, dass gewesen Asami Vajachnu, was wir Rashi tatscht das auf, ist mit dort gewesen Chai Shoni, 18 Jahre nacheinander auf demselben Ort. Ich verstand die ganze Kirche mit Aufstellen, mit dem ganzen Sturm schon wieder. Danach sagt in Chumisch, dass gewesen Asami Masse, als sie gewesen mehr nicht, mit gekommen bei Beker, und danach ist mir nach weggegangen bei Ere. Sie bei Ere ist weggegangen bei Beker. Oder jemand war Leila, war ich so. Seht man sich, als sie lieb ein Narr. Oder sie lieb ein Missles, hat ihn gemacht dem ganzen Aufstellen der Mischkon und der dickere Migdosh mit Chilossi war Zeife mit der alle die Jukim. Punkt wie der Meifen, wie sie gewähren aufgestellt in dem Ort, wo es gewähren Chai schon im Midgott Kodesh. Was sicher den Egel in Jonena, Mashiach kommt now. Aber Afal Pikein darf Jiton jede Rege, was hat noch, in dem Zman HaGolus, mit dem ganzen Sturm und mit dem ganzen Vernehm und mit der ganzen Breitkeit. Someone went to a rabbi and he said, Rabbi, Hashem has angels, he has malachim. What does he need me for? I'm a regular human being. I have a lot of imperfections. What does Hashem need me for? So the rabbi said to him, what do you do? He said, I'm an artist. He said, you're an artist? He said, yeah, I'm an artist. He said, can you tell me the most magnificent painting you've ever seen? He said, yes. I have this one painting, my favorite. It's a painting of the sunrise. It's perfect, it's magnificent, it's worth a few $1 million. So the rabbi says, I have a question for you. You said the painting is unbelievable, magnificent, sunrise, it's gorgeous, yes. He says, overlooking the ocean, he says, yes. He says, I have a much better idea. Why don't you just take a picture of the ocean by sunrise? I'll bet you it's more perfect. And it's $1. Take a picture of the ocean, $1, you'll be more perfect than that painting that you're describing that is worth millions of dollars. So the man says, Rabbi, yeah, I know, but Rabbi says, why don't you do it? What's wrong with the suggestion? So the man says, Rabbi, when it's a picture taken, it's obviously perfect. The beauty of the painting is that it's done by a human being. And when it's done by a human being, he's using a brush, and he could make mistakes, and it's his own narrative, and it's his own view of that sunrise, and it's the picture that he's seeing through his eyes, and it's how he puts the colors together. It's the fact that it's done by a human that makes it have its unique beauty. Taking a picture of the sunrise is magnificent, but it's not the same thing as a picture that's done by a human artist that you get to see his view of it, where the potential of mistakes is part of what makes it so gorgeous. Says the rabbi, that's why Hashem needs you. Yes, Hashem has angels. Angels are perfect. Angels are a picture of a sunrise. But you are an artist. You're a human being. And human beings are imperfect. And that's part of the beauty of your painting. And that's the part of the beauty of your life.
seguir, uma entrevista exclusiva com o fundador do Shalva. Confira as últimas informações de Israel e da política internacional com Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E as relações entre Estados Unidos e Israel começaram a azedar. Não há nenhum avanço na relação entre Israel e o Hamas. O Hamas vem libertando os corpos dos reféns a conta-gotas, provavelmente uma estratégia planejada para impedir que se possa passar à próxima fase que determina o desarmamento da organização terrorista, e enquanto isso, o governo israelense votou por uma anexação de partes da Cisjordânia, o que elevou as tensões entre Israel e os Estados Unidos. O presidente Trump declarou explicitamente que não toleraria nenhum movimento nessa direção, e, enquanto isso, também o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, ofendeu os sauditas do púlpito da Knesset, declarando que se a condição para a aproximação com os sauditas for a criação de um Estado palestino, os sauditas podem continuar andando em seus camelos. Algo bastante ofensivo e que os israelenses certamente não precisam nesse momento de necessidade de ampliação das relações diplomáticas com o mundo árabe como um todo. E nos vemos na próxima semana. Você vai ver agora uma entrevista exclusiva com Kalman Samuels, o fundador do Instituto Shalva, que promove inclusão em Israel. Uma história que começa com um desafio familiar e se torna referência internacional no cuidado a pessoas com deficiência. Kalman Samuels, fundador da organização israelense Shalva, esteve no Brasil e falou com exclusividade ao Shalom Brasil. Na entrevista, ele relembra os acontecimentos que marcaram sua trajetória pessoal e levaram à criação de um dos maiores centros de apoio a pessoas com deficiência no Oriente Médio. Veja agora os principais trechos dessa conversa. Shalva's mission is, as its name means in Hebrew, peace of mind or serenity. And the mission is to help and empower not just a child with a disability, but his entire family, his parents, his siblings, with peace of mind. And how we do that is providing programs around the clock for the entire cycle of life, for mothers with newborn babies with a disability. And the programs extend from that to daycare, to preschools, to after-school programming, to overnight respite, to vocational training, to apartments in the community where 6 young men over 21 years of age or 6 young women live, and where they will live there for the full cycle of life.
Shalva was founded by my wife Malki and myself as a result of our own experience with our son, who was injured at the age of 11 months by a faulty vaccination in Israel in 1977. And we learned the hard way what it means to care suddenly for a child, and we learned what it means when your dreams go out the window. Many people suggested to my wife to institutionalize Yossi, get him out of the family, and she refused and promised God that if he ever decided to help our son, she would dedicate her life to helping other mothers with their children with disabilities. We began with a very small program with 5 children in 1990, and over the years it has grown into being one of the largest in the world, with an enormous 22,000 square meter center in the heart of Jerusalem, with over 1,000 clients coming every day through our center. And the founders, myself and my wife, are intricately involved. We now have 700 employees. We have 400 volunteers, a $30 million budget. So we have lots of help. Shalva's mission was always based on private participation. For the first 14 years of Shalva, we never had any government funding. And that's because we did things always a little bit differently, programs that became leading programs, but we did it because the programs that existed didn't fill the needs the way we thought they should. When government funding came on board in Israel, today, for example, it's about 50% of our total budget. So we're forced to raise about $10 million a year, and that's just for operations. If we want to build a new center of any kind, that again is funding. We have 150,000 visitors to the center every year from all over the world, including ambassadors from foreign countries, and we are there to share what we do and help centers elsewhere, whether it be in the Jewish community or sometimes governments of non-Jewish communities in different countries, and we're there to be of assistance. And I'm currently in Brazil as an invitation from the Shemesh Institute, the Shemesh Center, which is a new center in the Jewish community for people with disabilities. And Shalva was deeply involved in the planning and facilities of this marvelous center. So the organization is creating an entire new generation, not only for people with disabilities, but for our volunteers. And we have hundreds of young people who volunteer. And these people come in and become different adults with a different view of life and a different view of acceptance. And they take those sensitivities and those values forward in life to whatever profession they may go into. We provide all the services, overnight respite over weekends, an incredible amount of facilities. Nobody ever has to bring their child to the center. No one ever has to pick that child up. We bus to, we bus home in order to free up mommy and daddy to live their life. So the impact of our programs is not just impact, it's absolutely changing lives from beginning to end. It's important to note that Shalva does not work in a vacuum. Shalva works hand in hand with government ministries, with the Ministry of Social Welfare, with the Ministry of Education, that everything we do is in line with government policy. Shalva was named by the government as the National Center for Crisis, and what that means for people with disabilities, of course, and what that means is in time of war, which we have now, or in times of crisis, such as fire or other things, people who have to be moved from their facilities with disabilities come to us. On October 8th, 2 years ago, the day after the war broke out, we received phone calls from the Army and from the Ministry of Social Welfare that in this case they had up to 1,000 people who needed our services at Shalva, and we hosted them and provided them with facilities for 7 months at the beginning of the war. And the government
realized that this is not enough to ask a center that already has so much on its plate to do this. And they recently gave us a very big piece of land below our center, and we are now proceeding to create a national emergency center of its own, which will also be a huge rehabilitation center, which is so badly needed, and it will also house the visits to Israel by delegations from all over the world for training and enabling them to go back to their countries and improve their services. A seguir, matéria especial sobre a celebração do terrorismo no Sindicato dos Professores. Professores, aqueles que têm o compromisso de educar, de trazer a verdade e reflexões, se reuniram, mas de uma forma triste. No Sindicato dos Professores, ao lado do PCO, um grupo celebrou os ataques terroristas do 7 de outubro. Confira todos os detalhes na matéria especial do Shalom Brasil. Nós não estávamos do lado do Hamas simplesmente. Nós não éramos 100% Hamas. Nem 200%, nem 300% Hamas. Nós éramos 1000% Hamas. Começou como um ato político e terminou como um caso de repercussão nacional. O Partido da Causa Operária convocou um ato intitulado como Operação Dilúvio de Al-Aqsa, exaltando os 2 anos do 7 de outubro. Nas chamadas, o tom era celebratório. No palco, surgiram falas que testam o limite entre opinião e apologia. Quem cedeu espaço? Quem disse o quê e sob qual responsabilidade? Daqui em diante, nossa apuração percorre convites, notas oficiais e vídeos para entender como um evento político entrou no Sindicato de Professores e que limites podem ter sido ultrapassados. O nome do evento não foi escolhido por acaso. Dilúvio de Al-Aqsa foi o codinome usado pelo grupo terrorista Hamas para justificar o maior massacre contra civis judeus desde o Holocausto. Naquele dia, em 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas promoveu um ataque sem precedentes contra civis israelenses. Foi uma violência calculada, direcionada a inocentes, que deixou um rastro de dor e indignação. Mesmo assim, o evento promovido pelo PCO foi apresentado como uma homenagem aos 2 anos do ataque. Sejam todos bem-vindos a essa nossa atividade que celebra 2 anos da espetacular, de um dia glorioso da história, do dia dos mais espetaculares, né, das nossas vidas, de todas as vidas, de toda a vida dos povos oprimidos, de todo o século XXI, que é a espetacular Operação Dilúvio de Al-Aqsa, quando os bravos e heróicos palestinos adentraram nas terras ocupadas, invadidas pelos sionistas, e mostraram que é possível e que Israel vai ser derrotado. Os convites iniciais apontavam a Academia Paulista de Letras para o ato Operação Dilúvio de Al-Aqsa, nome usado pelo grupo terrorista Hamas para o ataque coordenado de 7 de outubro de 2023 em Israel. Apresentado como homenagem aos 2 anos do 7/10, o evento foi submetido à APL, Academia Paulista de Letras, para locação. Informada sobre o teor, a instituição recusou o auditório e repudiou a vinculação de seu nome. O pedido de locação foi formalizado por representantes do PCO com a justificativa de que se tratava de um debate político. Mas, ao tomar conhecimento do conteúdo real do evento, exaltando o ataque de 7 de outubro,
A APL recusou o pedido de forma imediata e emitiu uma nota pública de repúdio, deixando claro que não compactuaria com qualquer tipo de manifestação que exaltasse violência ou terrorismo. Mais do que uma recusa administrativa, a resposta da APL foi um gesto institucional de responsabilidade e uma tentativa de impedir que o nome da entidade fosse usado para legitimar um discurso de ódio. Vocês sabem toda a história aí que nós tivemos por parte dos sionistas uma pressão lá na Academia Paulista de Letras para que eles cancelassem o evento que estava marcado lá para a Academia Paulista de Letras, e nós estamos aqui na FEUESP fazendo o ato mesmo assim. No auditório do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, o ato seguiu o tom das convocações do PCO, que chamavam o 7/10 de Revolução Palestina e Ação Heróica. No microfone, Rui Costa Pimenta fez falas favoráveis ao grupo terrorista Hamas. Nós conseguimos militar dia após dia por causa de pessoas como as que compõem a resistência palestina. Ahmed Sherrada apareceu em vídeo afirmando que os brasileiros mortos no 7 de outubro eram bandidos. E Antônio Carlos Silva, diretor da POESP, disse que o episódio deveria ser ensinado nas escolas. As frases, registradas em gravações que circulam em TV e portais, deixam claro quem participou, quem defendeu o conteúdo e quem permitiu que esse tipo de discurso fosse feito dentro de um sindicato de professores. A questão agora é: quem endossou o conteúdo, quem respondeu por ele e quais critérios permitiram que esse ato ocorresse dentro de um sindicato de professores? Será também que é verdade que os criminosos e os idiotas continuam ainda repetindo que os palestinos estupraram mulheres, mataram crianças, decapitaram crianças? Não existe um nome de uma criança que foi decapitada ou foi assassinada, ou uma mulher que foi estuprada. Além disso, ainda depois de 2 anos, a gente acha alguém idiota ou estúpido repetindo isso. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, parlamentares, juristas e entidades da sociedade civil denunciaram o conteúdo do evento. A vereadora Cris Monteiro, que já havia notificado o Ministério Público antes da realização do ato, formalizou uma denúncia após o evento, com base nas falas registradas. Ela também protocolou um requerimento na Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo, convocando os diretores da APOESP a prestarem esclarecimentos. Eu resolvi entrar no Ministério Público pedindo que o Ministério Público intervisse e que proibisse essa manifestação. Foi um episódio de absoluta crueldade, de celebração às pessoas que perderam suas vidas, seres humanos que perderam suas vidas no dia 7 de outubro no sul de Israel. Nos bastidores, a equipe da vereadora reuniu vídeos, prints e documentos que comprovam o teor do evento. O chefe de gabinete, Gerson Pires, acompanhou de perto a coleta de provas e o trâmite jurídico da denúncia. A expectativa é que os responsáveis pela liberação do espaço e pela condução do evento sejam ouvidos formalmente pela comissão. Então a gente conseguiu a gravação daquelas falas, e aquilo a gente formou um dossiê e entregamos para o Ministério Público para que fosse feita uma investigação daquelas pessoas que estavam ali, pessoas do Partido da Causa Operária, o PCO, e pessoas ligadas aos sindicatos de professores. Não há omissão nenhuma da POESP. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, abriram suas portas para aquele Partido da Causa Operária e fizeram falas que estão todas gravadas, registradas e que eles vão ter que vir. Eu fiz um requerimento para que eles venham aqui na Comissão de Educação da Câmara Municipal, a qual eu faço parte, para se explicarem sobre aquele evento tenebroso. Então nós tomamos o cuidado de averiguar, de levantar e acompanhar passo a passo como foi dada a organização e a divulgação do evento. Nós tivemos o cuidado de filmar, de registrar toda a transmissão que foi feita ao vivo pelo próprio PCO, e foi justamente por essa diligência, esse cuidado de apuração e registro,
que nós pudemos municiar o Ministério Público com as informações, as falas na sua totalidade. A gente segue aguardando agora a manifestação formal da APOESP e também cobrando e acompanhando o Ministério Público para que sejam feitas as medidas necessárias para um evento como esse, que precisa ser punido, precisam ser responsabilizados, porque a gente não pode aceitar aqui na cidade de São Paulo eventos como esse, se não acontecendo. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, também se manifestou. Por meio de seu corpo jurídico, classificou o ato como apologia ao terrorismo e solicitou investigação das autoridades competentes. Infelizmente, PCO, esse partido e as pessoas que estão coligadas a ele há muito, desde o dia 7 de outubro, vem praticando atos de antissemitismo, atos de intolerância, discurso de ódio, que foi visto não só nessa última postagem, nessa última manifestação, mas durante esses 2 anos, infelizmente. A CONIB e a FISESP pediram a abertura de investigação policial e, felizmente, o Ministério Público Federal os denunciou por esses crimes e eles vão responder por esse racismo, eles vão responder por essa intolerância. O juiz já recebeu a denúncia, está para ser designada a audiência assim que os advogados que eles constituírem apresentarem o que é chamado de defesa preliminar. Durante a instrução criminal, durante o transcorrer desse processo, eu tenho absoluta certeza que ficará ainda mais demonstrado esse viés antissemita deles e que eles vão ser condenados não só porque eles falaram agora dessa última vez, mas do que eles fizeram nesses últimos 2 anos, ovacionando o Hamas. Os antissemitas, eles podem até achar que nada vai acontecer com eles, mas essa impunidade não vai ficar sem a nossa perseguição, sem a nossa batalha, sem o nosso grito para que a justiça seja efetivamente feita. A diretora jurídica da entidade, Andrea Weiner, reforçou que o discurso de ódio, quando normalizado, representa uma ameaça à democracia e à segurança de todos. E é importante dizer que eventos que promovem o discurso de ódio, que fazem apologia ao crime, que fazem incitação do terrorismo, são eventos que não deveriam ser recepcionados em lugar algum, porque são eventos que promovem um discurso que é ilícito. É importante que fique claro, o discurso de ódio não é protegido pela Constituição Federal. A liberdade de expressão não é ilimitada. Ela encontra fronteiras dentro da própria Constituição, em relação a outros direitos igualmente importantes, como, por exemplo, o direito à dignidade humana. A 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo aceitou a denúncia contra Rui Costa Pimenta e Henrique Arias, dirigentes do PCO, por suposta prática de discurso de ódio e apologia ao terrorismo. A acusação, baseada no artigo 20 da Lei de Crimes Raciais, aponta manifestações públicas e postagens em redes sociais com conteúdo antissemita e de apoio explícito ao Hamas. A juíza federal Natália Lucchini destacou que os discursos foram divulgados nos canais oficiais do partido, o que, segundo o MPF, evidencia a vinculação institucional das falas à reestrutura partidária. A denúncia afirma que os ataques de Rui Costa Pimenta têm motivação religiosa e que suas declarações reforçam a intenção de destruição do Estado de Israel em favor de um Estado Islâmico promovido pelo grupo terrorista Hamas. A pena prevista em caso de condenação é de 2 a 5 anos de prisão. Recordar que quando, num sábado, dia 7 de outubro de 2023, eu acordei e fui ver a imprensa e vi o ataque que o Hamas fez contra as bases militares israelenses que cercam Gaza, eu tive um momento de alegria que só foi comparável na minha vida política ao momento que eu vi as tropas do Vietnã do Sul entrarem em Saigon, expulsando os norte-americanos de lá. A legislação brasileira prevê punições para quem fizer apologia pública a crimes ou a organizações criminosas.
O Hamas é reconhecido como grupo terrorista por países como Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá. No Brasil, embora não haja uma lista oficial de grupos terroristas, a apologia ao terrorismo pode ser enquadrada no Código Penal e também na Lei Antiterrorismo 13.260 de 2016, dependendo da interpretação do Ministério Público. O que está em jogo aqui não é apenas liberdade de expressão, mas os limites legais e morais de um discurso que relativiza a morte de civis e glorifica ações violentas. Não tem como lutar pela libertação da Palestina do rio ao mar sem defender a resistência armada palestina, em especial os combatentes gloriosos do Hamas. Eu entendo como bastante preocupante que esse evento tenha sido recepcionado por um espaço que é um espaço de educadores, né? Que tipo de valores estão sendo passados por esses profissionais aos alunos, né? Porque o que a gente espera enquanto sociedade civil de educadores? A gente espera a valorização do Estado democrático de direito, o respeito às diferenças, o respeito à diversidade e não um apoio a organizações terroristas. A APOESP é o maior sindicato de professores da América Latina. Sua atuação impacta diretamente o ambiente escolar de milhões de estudantes da rede pública. Por isso, a realização de um evento com esse teor, dentro de um espaço vinculado à educação, levanta uma pergunta essencial: que valores estão sendo transmitidos? Quando um sindicato de professores permite que se celebre um ataque terrorista, o que isso comunica aos alunos, às famílias e à sociedade? Sala de aula é lugar de aprender a conviver, não de acender fogueiras de ódio. Quando educadores normalizam a violência contra quem for, traem a missão do ensino. Não importa a religião, cor, raça ou etnia. Ódio não é conteúdo, não é método e não é valor. Escola é para formar consciência, ampliar empatia e proteger vidas. Educar é abrir portas. Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! A seguir, a produção especial do Shalom Brasil, Oscar Schindler. Hola a todos, los quiero invitar a la Tennis Legends Cup, que se va a jugar del 14 al 16 de noviembre en el Club Hebraica. Espero que la pasemos todos muy bien y disfruten de un buen tenis. Un saludo muy grande. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! Um oficial nazista que se tornou um herói do povo judeu, Oscar Schindler. Uma figura marcante, que você conhece todos os detalhes de sua história no especial do Shalom Brasil de hoje. Ele começou a guerra como um espião nazista e contrabandista, movido por ambição, mas terminou sendo o único membro do partido nazista enterrado em Jerusalém e homenageado como herói. Oscar Schindler viu no caos da guerra uma chance de enriquecer. Usou subornos, contatos e mentiras para crescer dentro do regime que transformava pessoas em números. Mas entre o som das máquinas e os gritos do gueto, o egoísmo deu lugar à empatia. Como um homem que vivia enganando os outros, acabou enganando o próprio regime para salvar mais de 1000 vidas. E o que fez um oportunista nazista protagonizar uma das maiores causas humanitárias da história. Oscar Schindler nasceu em 28 de abril de 1908, em Svitavy, na região da Morávia, hoje o território da República Tcheca. Filho de Johann Schindler,
dono de uma empresa de máquinas agrícolas, e Franziska Loser, dona de casa, cresceu em meio a uma cultura profundamente germânica. Svitavy ficava dentro do chamado Sudetenland, uma área habitada por uma população majoritariamente alemã no entreguerras. Embora vivessem sob o governo tcheco, Schindler e seus vizinhos se viam como alemães, por identidade, e olhavam para o Reich como a sua pátria. A infância de Schindler foi marcada por instabilidade. O pai, de temperamento explosivo e a vida boêmia, vivia entre negócios e festas, enquanto a mãe tentava manter o equilíbrio em casa. Neste ambiente de altos e baixos, Oskar aprendeu cedo a disfarçar emoções e agir por impulso, um padrão que mudaria suas decisões no futuro. Na escola, ele se destacava mais pela esperteza do que pela disciplina. Foi expulso de uma escola técnica em 1924 por falsificar boletins, mas readmitido algum tempo depois. O apelido que ganhou entre os colegas, Schindler o Trapaceiro, refletia tanto a sua inteligência como a tendência de contornar regras, sempre que podia. Aos 19 anos, casou-se com Emily Pertz, filha de um fazendeiro próspero da região. A relação foi turbulenta, cheia de infidelidades e reconciliações. Emily o descreveu como um homem de bom coração, mas que mentia e enganava repetidamente. Ainda assim, via nele um charme natural, alguém guiado mais pelo impulso do momento do que por princípios firmes. Schindler tentou a vida como empresário em diversas áreas: corridas de automóveis, escola de pilotagem, comércio de equipamentos. Mas suas aventuras terminavam quase sempre em fracasso. Endividado e com problemas com a polícia por embriaguez, encontrou na bebida e nas mulheres um refúgio de uma realidade que o frustrava. Aos poucos, as dificuldades financeiras e a falta de propósito o empurraram para um novo tipo de aventura: a espionagem. Em 1936, ele ingressou na Abwehr, o serviço de inteligência alemão, e passou a trabalhar como espião para o regime nazista. Sua missão era clara: coletar informações estratégicas sobre ferrovias, rotas militares e planos do exército tchecoslovaco. Segundo documentos da época, Schindler teria recrutado empresários e também banqueiros para fornecer dados sigilosos, informações que mais tarde ajudariam a preparar a invasão alemã à Tchecoslováquia. Em 1938, foi preso e acusado de espionagem. Condenado à morte, escapou por pouco, graças ao Acordo de Munique, que anexou o Sudetenland à Alemanha e o libertou da prisão. Logo depois, ingressou oficialmente no Partido Nazista, movido por ambição e pela promessa de lucro fácil. A partir dali, Schindler abraçou o pragmatismo como filosofia. Negociava no mercado ilegal, vendia uniformes poloneses para o exército nazista e acumulava contatos dentro do regime. O homem, que até então havia fracassado em quase tudo, começava a enriquecer. Mas esse sucesso carregava um preço. Sua moral se tornava cada vez mais flexível e sua vida, um espelho da corrupção e do oportunismo que marcavam a Europa às vésperas da Segunda Guerra Mundial. No fim da década de 30, Schindler parecia ter encontrado seu papel. Um homem disposto a tudo por dinheiro. Mas seria justamente essa ganância, o traço que aproximou do regime nazista, que mais tarde o colocaria no caminho oposto. Como um espião e oportunista, acabaria se tornando o improvável salvador de mais de 1000 vidas. Em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, Oskar Schindler chegou a Cracóvia, mas não como um soldado, como um oportunista. Um homem de negócios ambicioso e com experiência como espião. Ele viu na guerra uma chance de enriquecer. Cracóvia, recém-transformada no centro administrativo do governo nazista na Polônia, ocupada, era o cenário ideal para quem soubesse negociar no caos. E Schindler sabia. Com contatos dentro do partido e talento para o suborno, mergulhou no mercado ilegal. Comprava uniformes, revendia suprimentos e fazia fortunas às custas do conflito. Foi nesse ambiente de caos e oportunidades que Schindler assumiu o controle de uma antiga fábrica de utensílios esmaltados, tomada à força de seus proprietários judeus, a Deutsche Emailwarenfabrik. O objetivo era simples:
lucrar o máximo possível. Por isso, contratava trabalhadores judeus. Eram mais baratos, uma exigência imposta pelas leis raciais nazistas. Em 1942, a guerra revelou seu verdadeiro rosto. O que antes parecia uma ocupação controlada se transformou em extermínio sistemático. O regime nazista iniciou a deportação em massa dos judeus da Polônia. O gueto de Cracóvia foi esvaziado à força. Famílias inteiras separadas sob a mira de rifles. Schindler estava lá, assistindo tudo. O sangue nas ruas, pânico, as crianças arrancadas dos braços dos pais. Esse dia mudou a sua visão em relação ao partido nazista. Pela primeira vez, o empresário oportunista começou a enxergar não apenas trabalhadores, mas seres humanos. A mudança foi lenta, mas irreversível. Ele começou a usar sua influência para proteger os trabalhadores judeus. Seu relacionamento com Yitzhak Stern, contador judeu, e braço direito na administração foi decisivo. Stern o fez enxergar algo simples e poderoso. Se os judeus empregados na fábrica fossem registrados como trabalhadores essenciais à produção de guerra, eles poderiam escapar da deportação. A fábrica deixava de ser apenas um negócio e se tornava um refúgio, disfarçado sob o olhar nazista. Ali, o barulho das máquinas escondia o que acontecia do lado de fora. Execuções, deportações e o silêncio das famílias levadas aos campos. Quando seus trabalhadores foram transferidos à força para o campo de Plaszow, Schindler percebeu que eles não sobreviveriam sob o comando do sádico Amon Koth. Então, usou sua influência e dinheiro para criar dentro da área do próprio campo um setor separado apenas para os seus funcionários, um subcampo onde ele mesmo tinha o controle. Era uma forma de garantir a sobrevivência mínima de quem fora dali não teria chance alguma. Os judeus que trabalhavam para ele recebiam comida, abrigo e, sobretudo, uma chance de continuar vivos. Para mantê-los fora das listas de deportação, Schindler recorria a subornos, falsos relatórios e favores dentro do partido. Foi preso 3 vezes, 2 por corrupção e comércio ilegal, e outra por um gesto de humanidade: beijar no rosto uma funcionária judia durante o seu aniversário. Mesmo assim, não desistiu. Gastou toda a fortuna que tinha em comida, remédios e propinas. Em 1944, com o avanço do Exército Vermelho, os nazistas começaram a evacuar os campos e exterminar prisioneiros para apagar as evidências. Schindler sabia que o tempo estava acabando. Foi então que arquitetou sua manobra mais arriscada: transferir toda a operação da sua fábrica para Brünnitz, na Tchecoslováquia. Para então convencer as autoridades, apresentou o projeto como uma fábrica essencial para a produção de armamentos. Uma mentira deliberada. A real intenção era salvar judeus que trabalhavam para ele. Nascia ali a famosa Lista de Schindler, uma relação com 1098 nomes. Cada nome era uma vida poupada do extermínio, mas até mesmo esta operação enfrentou o caos. Por engano, o trem que levava as mulheres da lista foi enviado para Auschwitz. Ludmila Paj, uma das mulheres que estava no trem, relembra sua chegada em Auschwitz, em vez da fábrica de munições de Oscar. In sometime the beginning of November, my husband and I found out that we were on the list. We left a week later, and we were in the cattle trains, of course, packed like sardines, and we were going. We didn't know where we were going. We assumed we were going to go to Brünnitz directly. All of a sudden, we landed at this very famous now train platform at station in Auschwitz, with SS running like mad people, with dogs barking all over, and they started to push us out of trains and run us to a selection process, which was by itself terrible. We had to undress completely. It was just terrible. We were completely not prepared for this because we thought we were going to Mr. Schindler, to his camp. Quando Schindler soube, entrou em desespero. Mesmo preso,
conseguiu mandar emissários e pagar propinas altíssimas para libertá-las. As mulheres foram resgatadas por um triz, minutos antes de serem executadas, relatou o testemunho de sobreviventes. Em Brünnlitz, sua nova fábrica produzia armamentos, mas na prática sabotava o exército nazista. As peças eram inúteis, deliberadamente defeituosas. Schindler reduzia a produção ao mínimo e as máquinas mantinha funcionando apenas para sustentar o disfarce. Enquanto os nazistas acreditavam estar recebendo armas, ele entregava algo muito mais precioso: tempo. Tempo para que seus trabalhadores judeus continuassem vivos. Enquanto isso, gastava os últimos recursos pessoais para manter vivos seus funcionários, agora mais de 1.200 homens e mulheres. Eles não tinham mais nenhum centavo, mas o homem que começou a guerra disposto a fazer tudo por dinheiro, terminou disposto a perder tudo para salvar mais uma vida. Quando a guerra acabou, Schindler não tinha mais nada. Apenas a gratidão de quem devia a ele a própria vida. Antes de partir, seus trabalhadores lhe entregaram uma aliança, feita com ouro, retirado dos dentes de um prisioneiro morto. Nela, gravaram uma antiga frase do Talmud: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Aquela aliança se lava mais do que gratidão. Era o símbolo de uma transformação humana. Mas o que aconteceu com Schindler depois do fim da guerra? O homem que enganou o regime nazista para salvar vidas fugiu da Polônia com Emily, levando apenas o que cabia dentro de uma mala. Eles tentaram recomeçar na Argentina, mas os negócios fracassaram. Schindler, acostumado ao luxo e ao poder, passou a depender da ajuda dos mesmos judeus que ele havia salvado. Os Schindler-Juden, como ficaram conhecidos. De volta à Alemanha nos anos 1950, ele viveu modestamente, em pequenos apartamentos e sustentado por doações e cartas de gratidão enviadas de Israel. Era um herói silencioso, com a saúde debilitada e a alma marcada pela guerra. Quando alguém lhe perguntava por que havia se arriscado por tudo, respondia com simplicidade: porque eles eram meus trabalhadores e eu não podia deixá-los morrer. Em 1962, Israel reconheceu oficialmente Schindler pela sua coragem. Ele foi homenageado no Yad Vashem como um justo entre as nações. O título concedido aos não-judeus que arriscaram a vida para salvar judeus durante o Holocausto. Doente e falido, viajou a Jerusalém para plantar uma árvore em seu nome. Um gesto simbólico que unia para sempre ao solo daqueles que haviam protegido. Ele morreu em 9 de outubro de 1974 em Frankfurt, aos 66 anos, vítima de uma insuficiência hepática. Em respeito ao seu último pedido, foi enterrado em Jerusalém, no Monte Sião, o único membro do Partido Nazista sepultado em solo israelense. Sobre ele, há dezenas de pedras deixadas por visitantes, símbolo judaico de memória e eternidade. Décadas depois, sua história foi redescoberta pelo livro A Arca de Schindler, de Thomas Kennoy, e imortalizada no cinema em A Lista de Schindler, de 1993, dirigido por Steven Spielberg. A obra reacendeu o interesse mundial por sua vida e transformou seu nome em sinônimo de humanidade em meio ao terror. Hoje, calcula-se que mais de 6.000 descendentes dos judeus salvos por Schindler estejam vivos. São famílias, gerações inteiras e vidas que só existem porque, em meio à barbárie, ele escolheu acreditar no valor humano. Schindler investiu tudo o que tinha em pessoas. E por isso, que décadas depois, seu legado não está em monumentos, mas nas vidas que continuam. Cada uma delas prova que a compaixão, quando praticada, se multiplica. Schindler não foi um santo. Foi um homem cheio de falhas, contradições e vícios. Mas talvez por isso sua história seja tão poderosa. Porque prova que até o mais improvável dos homens pode compreender, no fim, o verdadeiro valor da vida. Ele salvou 1.200 vidas e com elas 1.200 mundos. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas você pode continuar conectado conosco nas redes sociais e também
Não se esqueça que o programa está ao vivo todos os domingos às 19 horas no YouTube. Se você se inscreve no canal do Shalom Brasil, você consegue receber notificações sempre que o programa entrar no ar. E aí dá para assistir no celular, no tablet, na sua TV, em qualquer lugar do mundo. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!